Se o homem ele começa numa choradeira de dinheiro logo que tá te conhecendo, assim, porque eu tô numa crise financeira, porque eu tenho 50 mil contas para pagar, que ele começa já te expondo isso, tá? Não que a gente nunca tenha passado por isso ou esteja passando, mas a gente não pode expor isso, e principalmente o homem. Aí ele começa a te expor isso já no início, enfim. Pra mim isso é extremamente broxante. Galera, nesse vídeo a gente vai analisar o que as mulheres pensam quando o homem é lascado financeiramente, né? Ou seja, tem mulher que vai ficar com esse homem porque ele tem um futuro, né? Ou seja, ele visa um futuro, e tem mulher que tá com esse homem porque realmente ela é interesseira no que ele tem, né? Então, assim, vamos analisar as circunstâncias em que essa digníssima cita no vídeo e em qual contexto isso se encaixa dentro da nossa realidade e se realmente faz sentido o que elas pensam, né? Então, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Papo de mulher aqui, né? Agora, tô com tempo. Se o homem ele começa numa choradeira de dinheiro logo que tá te conhecendo, assim, porque eu tô numa crise financeira, porque eu tenho 50 mil contas para pagar, que ele começa já te expondo isso, tá? Não que a gente nunca tenha passado por isso ou esteja passando, mas a gente não pode expor isso, e principalmente o homem. Aí ele começa a te expor isso já no início, enfim. Pra mim isso é extremamente broxante. Não que ele vá, que eu vou conhecer ele com a intenção de ele resolver minha vida, ou que ele seja a tábua da salvação da minha vida. Não, não é isso. Porque eu trabalho, eu pago minhas contas, eu me viro, sou desenrolada. Tem que melhorar? Tem que melhorar, com certeza. Mas eu sempre fui uma mulher independente. Mas sempre busquei isso num homem. O que eu digo, né, é dessa questão da segurança mesmo. Se o cara, ele não tem condições de ter uma mulher, uma namorada, porque a condição exige que tu tenha o mínimo para te manter aquilo, um relacionamento, tá? Se ele não tem condições de ter uma namorada, ele tem que focar todo o tempo dele, a dedicação dele, todo esse tempo que ele desperdiça falando com a gente, e cantando e querendo sair, para trabalhar, para ganhar dinheiro. É isso que o homem tem que fazer se ele não tem condições de ter uma namorada, uma mulher. Ele tem que focar todo o desempenho que ele usa em cantar a gente, em mandar mensagem, em pedir fotinho, em não sei o que. Pega todo esse tempo que ele tem aí e foca só no trabalho para ele ganhar dinheiro. Porque eu não sei em que mundo que eles vivem, que eles acham que eles são uns fudidos de grana, e aí eles querem ainda assim ter uma mulher. Eu acho um desaforo isso. Vocês não acham? Vocês não concordam comigo? Eu fico puta da cara. E se eu vejo que isso acontece comigo, eu já dou um jeito de meter o pé. Eu não fico numa situação assim, porque eu não preciso disso, entende? Hoje eu entendo que a minha situação não me permite viver mais isso. Então eu sei exatamente o que eu não quero. E isso com certeza é uma coisa que pra mim já é de cara. Se o cara começa numa choradeira, que ele tá mal, que não sei o que, é fora. Pessoal, esse é um tipo de vídeo que é frustrante, né, para aquele homem que leva justamente esse fora, né, porque ele tá lascado financeiramente falando. Então, assim, esse é um vídeo para a gente entender que realmente tá difícil entender essas mulheres. Ou seja, tem algumas questões que ela cita no vídeo que faz sentido, assim, de o cara não querer evoluir, ou seja, ficar perdendo tempo com aquela mulher que ela tá melhor do que ele. Só que sim, a gente tem que partir do princípio que sim, que se a mulher olha para você buscando não a pessoa que você é e também ela não tem a percepção de como você se vê daqui 2, 3, 5 anos, ela também não merece estar nesse patamar em que ela pensa
de acordo com o homem ideal para ela. Ou seja, se o homem está lascado hoje, financeiramente falando, igual ela cita num vídeo, e é frustrante para ela, e esse cara não tem essa chance, quando ele chegar lá, essa mulher vai vir aqui na internet falando que o homem, que não tem homem, né? Ou seja, que os homens não são igual antigamente, que os homens não chegam, que os homens não tomam atitude. Por que os homens não tomam atitude? Fala comigo. Por que tem muito homem bem financeiramente falando e solteiro? Por quê? Porque o cara, quando precisou do amparo, ele teve a percepção, não que a mulher transparecesse isso, igual ela falou no vídeo. Só que a gente que é homem não vai ter como a gente ter uma bola de cristal para adivinhar se ela quer a segurança financeira ou se ela não quer você porque está lascado naquele momento. Qual o sentido disso? De a mulher perceber que o cara tem um objetivo de vida, né? Esse cara quer melhorar, né? Quer ser uma pessoa melhor, porém tá difícil a situação, esse cara tá devendo e a mulher não vê, não consegue enxergar essa visão que ele tem. Infelizmente, quando ele chegar a sair dessa situação, essa mesma mulher vai levar toco, né? E depois vai vir aqui na internet reclamar que não tem homem igual antigamente, que os homens é tudo frouxo e que ninguém serve para nada e que quem casou, casou. Não é bem assim, porque quando o homem chega num patamar, ou seja, digamos assim, não precisa nem ser assim, com as contas pagas, um dinheirinho sobrando ali para fazer um churrasco final de semana, ele tem já a casa dele, ou paga a parcela da casa, né? Financiado e tal, e sobra um trocadinho, né? Não precisa ser muita coisa não. Pra gente que é homem, eu tenho certeza que não precisa ser um valor muito alto, igual eu já falei, repeti umas 4, 5 vezes. O homem sabe se virar, né? Isso já é o suficiente. E eu tenho certeza que vai aparecer mulher já, né, nesse padrão, ou até melhor do que esse tipo de mulher que faz esse comentário aqui, né? Então, assim, tem algumas questões sim que é interessante que ela fala, que realmente eu, na minha opinião, eu concordo, que assim, talvez o cara é lascado porque ele quer, né? Ou ele tá devendo porque ele não soube lidar com o dinheiro dele, né? O cara vai lá, compra um carro acima da média, né? Não tem precisão, né? Ou o cara vai lá, sei lá, compra muita roupa, tem N possibilidades, né? O cara faz uma viagem muito expressiva, né? Gasta muito dinheiro à toa em festa, essas coisas, enfim, tem para gastar dinheiro, é que não falta opção, né? E aí essa mulher sim vai olhar a maneira em que ele gastou esse dinheiro. Opa, se ele tinha essa condição e gastou com coisas supérfluas, então eu não vou entrar nesse relacionamento. Então nesse ponto eu concordo com ela e sim, faz sentido, porque se um cara não tem visão do que ele está fazendo com o dinheiro dele, imagina com o dela, né? Então sim, realmente esse ponto eu concordo, e a mulher sim tem que avaliar como é que esse homem está gastando esse dinheiro, o que ele pensa da vida, e também elas não podem deixar de dar uma chance pro cara porque ele está devendo, porque talvez ele está devendo e o cara está se abrindo ali no começo da conversa, né? Ou seja, se expondo, já falando a verdade, o que está devendo, mas explicando como que ele gastou esse dinheiro. Se ele gastou esse dinheiro por questões de saúde ou questões de estudo, e a mulher perceber que esse tipo de gasto, de dívida, não for uma visão de futuro, meu amigo, você que fez essa dívida, ou seja, financiou uma faculdade, financiou um curso aí e está preocupado como é que você vai pagar, e essa mulher vê isso aí como um homem desinteressante, né? Meu amigo, sai fora, que quando você vencer isso aí, você vai chegar nesse patamar e vai aparecer coisa melhor, né? Então infelizmente é complicado, cara, entender essas mulheres, né? E o mesmo vale para as mulheres também, né? Então tamo junto. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal para me ajudar. Fui, até o próximo vídeo.